Às vezes a gafe é aquele errinho de peão que faz toda a diferença no jogo. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, dá uma forcinha, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário de partidinhas rápidas. Hoje estamos começando aí com 1184 de rating, jogando contra o Josmarg, do Paraguai, aqui que tem 1160, e nós estamos hoje de peças pretas. Ele começou aqui com o peão do rei E4, vamos responder com o peão do rei E5. Será que ele vai para uma italiana? Para uma... Beleza, beleza, beleza. Vamos evitar o ataque fegatelo aqui por enquanto, né? Vamos seguir o nosso desenvolvimento aqui. E vamos ver o que vamos conseguir aqui. De repente já buscar trazer um rock, fazer algo nesse sentido aqui. Seguir o nosso desenvolvimento. A gente pode já fazer um rock, botar ele em segurança. Vamos ver se ele vai querer vir pra cá. Pra tentar atacar o nosso peão de F7, um pouco mais enfraquecido. A gente também já tá de olho nesse peão de F3 dele aqui, né? Beleza, ele avançou lá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos liberar um pouco aqui a nosso peão central também, para dar disponibilidade para o bispo sair jogando aqui também. E vamos ver, né? Vamos ver aqui o que conseguimos hoje. Tentar fazer mais uma boa partida aí. Se ganharmos uma vitória dá 7 pontos. Um empate dá menos de uma derrota dá menos 9 pontinhos aí pra gente. Ele botou o bispo dele lá em fianqueto. Eu acho que eu vou desenvolver a nossa próxima peça, nosso bispo. Colocar ele na mesma diagonal do nosso cavalo aqui. E vamos tentar traçar alguns planos, né? O que a gente pode tentar fazer aqui? Ok, ele foi pra lá. Agora seria interessante talvez a gente vir pra cá. Daqui a pouquinho já tentar fazer um garfo se a gente conseguisse se desfazer deste... Vamos fazer isso então, por enquanto. Atacar aqui. Ver com qual que ele vai querer capturar. De qualquer forma, a gente já pode vir pra cá depois. Talvez tentar dar um garfo. Atacamos a dama dele aqui. A gente pode tentar dar um garfo depois na sequência, a não ser que ele recue. Ou faça alguma outra coisa que a gente conseguiu dobrar esses peões dele. Não necessariamente isso aqui é a melhor coisa que tem, mas os peões dele estão dobrados já, né? Beleza, ele seguiu ali. Vamos seguir da seguinte forma agora, de repente. A gente avança pra cá pra tentar ir pra cima desse bispo dele, eu acho. Por enquanto, aqui, a ideia é jogar B5 para ir para cima do bispo dele. O bispo dele aqui não tem muita casa de escapatória. Se a gente vier para cá, ele vai poder vir para cá ou para cá. Os dois a gente consegue capturar ele. Não tem muito problema. Ok, acho que a gente segue atacando o bispo dele, né? Segue atacando, se ele quiser trocar a gente toca aqui. A gente vai para cima do bispo dele também. Se ele capturar aqui, a gente captura com o nosso peão. E segue atacando esse bispo dele aqui. Show de bola. Agora a gente já tem uma ideia talvez de um rock para o lado do rei aqui, que está um pouquinho mais estruturado, pelo menos os peões. Show, ele foi para lá agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos trocar então aqui. Pegar esse bispo, ficar com um par de bispos. De repente recuar aqui o nosso cavalo também. Se ele capturar aqui. E agora o que a gente pode fazer? Vamos fazer assim então aqui. Pegar o cavalo. E fazer um rock agora, né? A gente faz esse rock. Põe o nosso rei um pouco mais em segurança. Dependendo do que ele fizer aqui, não pode capturar com a... ali com o rei. Beleza, vamos seguir o nosso jogo por enquanto. Tem algum peão enfraquecido dele aqui? Só esse aqui, né? Esse peão dele tá um pouco mais fraco, então acho que a gente poderia seguir de repente avançando com a nossa dama aqui, protegendo esse peão, dando de repente um suporte pra gente chegar ali em A4 em aqui. Ele já foi pra cima da gente ali, ok.
Certo, ele tá começando a botar uma pressão chata aqui, né? Vamos fazer assim por enquanto, botar mais uma defesa nesse peão nessa diagonal aqui. Então a gente tá com 2 peões defendendo ali. Aqui, talvez fosse uma boa. A gente tinha conseguido se livrar desse peão dele aqui. Em D5, que tá bem chato. Tentar capturar aqui na frente. Será que ele vai deixar? Capturar reto? Nosso peão tem superpoderes. Um peão com superpoderes aqui. A gente poderia conseguir capturar ele aqui. Indo pra frente, né? Show, ele trouxe pra cá. Provavelmente pensando em avançar ali. Que ele liberou agora aqui, né? Vai querer entrar pra cá depois. Vamos capturar então esse peão. Já atacar a torre dele. Tentar não perder essas chances aí de capturar peões quando eles forem ficando um pouco mais enfraquecidos. A gente acabou perdendo, acho que isso um desses na última partida, se eu não estou enganado. Deixa eu ver pra cá. Tá, agora a gente pode ir pra cima da dama dele. Vamos ver que a dama dele pode voltar, recuar aqui? Pode. Mas se a gente vier pra cá... Essa dama ainda pode capturar aqui. Não vai poder vir pra cá, não vai poder vir pra cá, não vai poder vir pra cá. Não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. Ainda poderia vir pra cá. Pra cá, são as duas únicas casas de fuga. Eu vou dar uma pressionada a mais aqui na dama dele. Ele tem 2 casas de fuga só. É aqui e aqui. Ah não, ele pode vir pra cá também. 3 casas de fuga então. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Aqui pode. Não pode. Não pode, não pode. Recolar, beleza. Show de bola, show de bola. Vamos fazer assim por enquanto agora. Defender o nosso bispo aqui. A gente está com um peão a mais em termos materiais aqui. A gente volta, recua, defende o nosso bispo. Talvez pensando em trazer ele aqui para casa de F6, apesar de daí ele ficar na frente da torre, né? Eu quero ainda conseguir jogar esse peão de A5 e A4 em algum momento aqui. Dobrou as torres, ok. Se a gente trouxer para cá, captura, captura. Se ele capturar aqui, a gente captura aqui. Isso, então vamos trazer para cá defendendo esse peão também aqui da casa de G7. Tá com torres dobradas ali, ok. E agora ele foi para este aí mesmo, né? Captura. Ele captura, a gente captura. Ele captura, a gente captura aqui não. Aqui ainda tô com 2 defesas, né? Acho que até poderia pegar aqui e de repente pensar na sequência em... Vamos fazer assim, vamos trazer a torre primeiro pra cá. Se ele capturar aqui, a gente vai com a nossa torre pra cima da dama dele. Não, pra nossa torre não dá, né? Tem que ser com o bispo aqui. Com o peão, porque senão ele vai acabar capturando aqui com o bispo dele também. Tá. Captura e vou pra cima. Cria esse peão passado, será que? Se ele capturar aqui, a gente pega aqui. Pode entrar aqui, a gente tá pegando aqui. Mas sempre ele tá ameaçando aqui, mas ele não vai poder, a gente pode vir pra cá. Tá. Vou capturar aqui. Essa é a ideia. Se ele capturar aqui, a gente captura de volta, já protege esse peão aqui também. Esse peão, na verdade, está protegido pela nossa dama, né? Agora só a gente avançar esse peão aqui não dá, porque a dama dele tá protegendo também a casa de F3 ali. Provavelmente ele vai querer trocar, e a ideia aqui é simples, a gente vem pra cá e depois... Vamos pensar aqui o que daria pra fazer, né? Vamos pensar o que... Ah, calculei errado, né? Aqui agora. Eu tenho que perder uma dama agora. Óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Se eu vier aqui agora é checkmate. Se eu vier pra cá, ele captura a dama também.
Tá, então vamos trocar uma dama por 2 torres. Uma dama por 2 torres agora, galera. Vamos tentar jogar esse final aqui. Ainda dá pra fazer, eu acho. Complicou um pouquinho mais, agora complicou. Vamos tentar usar esse peão passado aqui. Complicou um pouquinho mais pra gente aqui, bastante, na verdade. Não só um pouquinho. E a gente tá com menos tempo no relógio também. Aqui foi uma falha de cálculo. Um erro de cálculo aqui. Poderia ter tentado aqui, né? Dando um cheque. Teria que me afastar pra cá ou pra cá. Seguindo andando aqui. Tentar manter um pouco mais fechado aqui. Achei que a gente acabou perdendo. Ali. Trocamos a dama por 2 torres, mas ele conseguiu capturar uma torre logo na sequência ali. Vamos ver o que a gente consegue fazer pra sobreviver aqui. A gente não tem mais muita opção de jogada também. Não sei ficar brincando com esse rei aqui. Pra cá por enquanto. Não sei se vale a pena a gente... De repente tentar trazer aqui a dama ali, a torre. É que a gente não tem muita opção, né? Tem que capturar aqui. De repente vir pra cá agora. Vem com cheque. E agora aqui? Vou evitar essa entrada aqui. Não tem mais muita opção, né? Pode capturar até aqui. Vem pra cá. Manter a defesa desse peão por enquanto. Evitar que o rei dele entre. O rei dele ainda tá sem entrada aqui. A gente acabou soltando esse peão aqui, né? Ele pode entrar pra cá agora. A gente vai acabar perdendo a torre aqui, eu acho. A gente não tem muita escolha mais. Pode vir pra cá agora. Ah, checkmate. Acabamos perdendo essa, galera. Vamos ver se a gente pelo menos jogou bem essa partida pra ver aí. Bora pra revisão ali pra ver como é que foi, então. Beleza, galera. Bora pra revisão aqui. Jogamos com 75,6% de precisão. Não foi uma precisão muito alta aqui. Foi abaixo do que a gente vinha jogando. Nosso adversário jogou aí com 83,3% de precisão. Cometemos uma gafe, tivemos uma chance perdida e fizemos 2 erros durante a partida. Jogamos 15 dos melhores lances. Nosso adversário aí não cometeu nenhuma gafe, teve uma chance perdida e 2 erros, jogou 16 dos melhores lances e um lance excelente. Olhando o gráfico aqui, a gente até esteve melhor aqui em determinado ponto da partida, no início dela ali, acho que a gente até não foi tão mal, mas a nossa gafe aqui comprometeu a nossa partida e acabou deixando vantagem. Nosso adversário ele não desperdiçou essa vantagem, conseguiu aí dar um checkmate ali no final. Vamos ver a estimativa de rating para essa partida. Apesar dos pesares, aí jogamos para 1.400 de rating, um pouquinho acima do nosso rating atual. E o nosso adversário jogou aí para 1.500 de rating, então também jogou bem acima do rating dele. Uma abertura aqui na precisão, a nossa foi de 87%, meio de jogo de 67% e um final de jogo de 90,5%. Final de jogo até que foi bom.
A abertura do nosso adversário foi de 72%, foi até pior que a nossa, mas o meio de jogo dele foi muito melhor. 79,2% de meio de jogo de precisão. E um final de jogo dele também de 90% de precisão, e foi bem parelho, até que o jogo foi bem parelho mesmo, e conseguimos uma estimativa de rating pelo menos um pouco acima do nosso. Vamos no lance-lance para ver aqui onde a gente errou, então. Ele começou com o peão do rei E4, a gente respondeu com o peão do rei E5, ele desenvolveu os cavalos aqui, e a gente desenvolveu também o nosso bispo, até que todos os lances de livro, essa aqui é a abertura italiana. Ele seguiu desenvolvendo ali o peão dele em B3, a gente trouxe o nosso peão central, até aqui os melhores lances. A gente desenvolveu o nosso bispo ali de casas claras, cravando o cavalo dele, que agora não pode sair daqui por conta de estar cravado pela dama ali, para a dama. Ele desenvolveu a dama dele ali para casa de E2, aqui foi um erro da parte dele, a gente já estava com uma vantagem de quase 2 pontos, aí 1,7 segundo a avaliação dos computadores. A gente capturou o cavalo dele aqui com a ideia de trazer esse bispo, justamente a gente capturou aqui o cavalo dele com o nosso bispo com a ideia de tirar o defensor dessa casa de D4 para poder avançar com o cavalo, justamente a jogada que ele estava sugerindo a gente fazer, ao invés de capturar ele primeiro, simplesmente o que faz total sentido, né? É simplesmente avançar com o cavalo aqui, porque o defensor dessa casa aqui é o cavalo que está cravado ali, então a gente também teria conseguido isso, deveria ter seguido por esse caminho, acabamos errando ali depois que a gente fez essa captura do bispo, a gente agora sim desenvolveu o cavalo e trouxe a dama protegendo nesse peão aqui da casa em C2 dele, que possibilitaria a gente dar um garfo entre o rei e a torre. A gente desenvolveu o nosso peão da casa de A6 com a ideia de avançar depois o peão para B5 aqui e atacar o bispo dele. Ele recuou o cavalo para casa de E2 e a gente agora sim avançou para cima do bispo dele, deixando duas peças atacadas, tanto o cavalo dele quanto o bispo dele estão atacados. Ele veio aqui com o bispo, acabou saindo desse ataque, a gente capturou o primeiro bispo, ele capturou de volta e agora sim a gente capturou o cavalo, até aqui tudo certo, a partida não tem muitos problemas até o momento, a gente está com uma pequena vantagem de 0,7 pontos, ele capturou o nosso cavalo de volta, então em termos materiais também tudo mais ou menos parelho, cada um perdeu os 2 cavalos e cada um perdeu um bispo de casas claras. Os bispos então do final do jogo aqui, se for para um final do jogo, são de casas escuras da mesma cor, também evita um pouco aquelas situações de empate ali, e a gente está com uma pequena vantagem aqui de 1,4. A gente fez o roque aqui, então tentando botar o rei em segurança, os computadores indicam que a melhor jogada é tentar ativar já a dama, deixar ela numa posição um pouco mais ativa. Tá, trazendo ela aqui para cá, chegar 4, já na mesa diagonal do rei, tentando já botar uma pressão maior aqui neste peão da casa de F2, que por enquanto está sendo pressionado somente pelo nosso bispo. Ele fez o roque também, um grande roque de lados opostos, então aqui a gente desenvolveu a nossa dama para a casa de D7, que é um erro, uma imprecisão, pelo menos aqui a gente ainda poderia ter continuado desenvolvendo ela para H4 ali, para poder pressionar aquele peão em F2. Ele desenvolveu a torre dele aqui, a gente trouxe o nosso bispo, a gente desenvolveu o nosso peão, para adicionar mais uma proteção aqui à casa de E5, que por enquanto está sendo atacada pela dama e pelo bispo, agora está sendo defendido por 2 peças também, 2 peões aqui. E aqui ele seguiu desenvolvendo a dama dele, a gente trouxe o nosso bispo, capturou um peão solto ali, com 1,3 pontos de vantagem, ele tirou a torre e a gente avançou o nosso peão aqui também. Os melhores lances, por enquanto, em várias dessas jogadas. Aqui ameaçando um pouco mais a torre dele, ele recuou e a gente recuou o nosso bispo também. Aqui ele dobrou as torres e talvez aqui começou o nosso problema, porque a gente fez alguns cálculos incorretos, né? 2 ataques aqui de uma torre e um bispo, aliás, 2 ataques de uma torre na coluna G com torres dobradas para cima desse peão de G6 e a gente acabou considerando depois, fazendo alguns cálculos aqui incorretos, na verdade, que a gente também tinha 2 defensores, o rei e a dama, mas a dama é um defensor muito importante, né? Não faz sentido a gente perder ela aqui da maneira como a gente fez na sequência. A gente acabou, por enquanto, recuando esse peão aqui, adicionando mais uma proteção à casa de G7, o bispo ali, recuando ele para a casa de F5, F6, adicionando mais uma proteção à casa de G7. Ele seguiu avançando aqui, atacando nosso peão central, a gente trouxe a torre para deixar ela na mesma coluna da dama e adicionar mais uma proteção ao nosso peão de G5. Ele desenvolveu a torre que a gente capturou. E aqui foi a nossa gafe, aparentemente aqui. A gente perde uma dama dessa maneira e foi exatamente o que aconteceu, né? Com isso aqui a gente acabou agora, se ele quiser trocar os bispos aqui, que foi o que aconteceu, a gente acaba perdendo a dama, porque ele tem 2 ataques, a gente tem 2 defesas, mas uma das nossas defesas é a dama, e depois de toda essa trocação, ele ainda tem essa captura dessa torre, então a gente acaba perdendo trocando uma dama e uma torre por 2 torres ali, que não foi muito bom. Aqui sim ele capturou, então
E aqui então a gente capturou de volta e começou a nossa derrocada, para vocês verem um erro aqui do peão de avançar e capturar ele, criar esse peão passado aqui. Acabou causando aqui toda a perda de vantagem. A gente estava com 2 pontos de vantagem aqui, um peão a mais em termos materiais. E acabou que essa captura aqui foi um problema. A gente realmente capturou ali. Depois disso fizemos as trocas, pegamos as 2 torres dele. Tudo estaria certo aqui, o jogo ainda estaria, talvez, nem estaria parelho. Olhando aqui a variação dos computadores, ele já está com 5 pontos de vantagem. Mas provavelmente porque ele tem essa captura de torre aqui, no final das contas, ele consegue bastante material a mais. E aqui uma torre, mais no final do jogo já com uma torre contra uma dama. A gente tem uma estrutura de peões dobrados aqui, ele tem bastante peões no mesmo ala da dama dele aqui, que estão os nossos peões também. E a gente não tem muito o que fazer mais aqui, o nosso rei está bem mais exposto. Já é uma vantagem vencedora para ele, que a gente seguiu avançando, ele seguiu capturando mais alguns peões. Bloqueou aqui, a gente tentou criar um bloqueio também, não deixando o rei dele entrar muito aqui na partida, né? Então o rei dele aqui não tem mais como avançar quase. Ele acabou tendo que romper ali aquele centro, foi para cima. Aqui o rei dele continua sem ter muito como entrar aqui, então ele vai ter que trazer a dama para o jogo para conseguir avançar. Foi exatamente o que ele fez, ele trouxe a dama para o jogo aqui então, e acabou dando um checkmate pra gente. Aqui a gente acabou fazendo a jogada errada também, né? Mas de qualquer forma a gente ia acabar perdendo aqui um pouco de material. Ele já tem peões passados aqui bem próximos da promoção. E acabou que com essa jogada aqui ele conseguiu um checkmate aí. Não foi das nossas melhores partidas essa aqui. A gente acabou, apesar de tudo, ainda tendo uma estimativa de rating acima do nosso jogo, mas a nossa precisão não foi tão boa, a gente poderia ter conseguido uma precisão melhor, e a gente tem que se ligar, né, fazer esses cálculos ali, aquela captura de peão ali acabou sendo a nossa gafe, não foi nada que foi super gritante na hora, tipo, perdemos uma peça, perdemos uma dama, perdemos uma torre, por exemplo, ali, mas acabou que na sequência ali, depois daquela captura, a gente acabou liberando a entrada de um bispo dele, o que culminou com a gente perdendo todas as nossas peças ali, acabamos perdendo a nossa dama, uma torre, e acabou ficando um final de jogo de dama e torre vencedor para ele. E lição aprendida, vamos tentar não cometer este erro de novo. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima!